Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o nosso segundo encontro para falar sobre o metabolismo oxidativo. E nesse momento, os nossos objetivos serão de compreender as diferentes vias de obtenção de energia. A primeira discussão que a gente vai estabelecer vai ser sobre as vias de obtenção de energia imediatas. A gente chama essa via de via dos fosfágenos, que utiliza a transferência de energia da fosfocreatina para o ATP. Ela é utilizada em exercícios de alta intensidade e curta duração. Eu estou falando de uma corrida de 100 metros rasos ou de levantamento de peso olímpico. Repare que essas atividades são atividades que requerem um espaço de tempo muito curto e uma explosão muscular muito intensa. Para a gente disponibilizar energia para essa atividade, a fosfocreatina, a creatina é um derivado de dois aminoácidos que ocorre no tecido muscular, principalmente no músculo estriado esquelético, e que pode ser fosforilada. Quando a gente degrada a fosfocreatina, a gente separa a creatina do fosfato, e o fosfato e a energia são transferidas diretamente para o ADP. E aí a gente produz o ATP. Essa é uma forma que a gente encontrou de disponibilizar energia imediatamente para que a célula realize uma determinada atividade. Isso é extremamente vantajoso. A questão toda é que os estoques musculares de creatina são muito pequenos. Então a gente está falando de uma atividade sustentada por algo de 3 a 6 segundos. A gente não consegue ter um estoque tão aumentado assim de creatina, a não ser que a gente faça suplementação. A suplementação de creatina é bastante comum no meio esportivo, exatamente porque ela pode ofertar energia de forma imediata. Se eu saturar a fibra muscular com creatina, obviamente que eu consigo estender por alguns segundos esse período de tempo para a atividade. Quem faz uso da creatina para fins energéticos deve estar pensando em atividades que demandam energia no curto prazo. A creatina ela também dispara uma via de sinalização que está relacionada com processos de síntese proteica, então ela promove eventos de hipertrofia. Por isso, muitos atletas também suplementam com a creatina. São dois objetivos completamente distintos. Uma outra modalidade que a célula apresenta para obter energia seria as vias que obtêm energia de curto prazo. Aí eu peço que você pense numa corrida de 200 metros ou até mesmo de 400 metros rasos. Essa via ela é chamada de via do glicogênio lactato. O substrato utilizado é o glicogênio muscular que está acumulado na fibra, e o produto final é o lactato. Ela é utilizada na manutenção dos exercícios de alta intensidade e curta duração. Então é uma via que prolonga um pouco mais aquela modalidade esportiva. E aí eu botei um gráfico para a gente observar o comportamento. Esse gráfico está mostrando a intensidade do exercício em função do VO2 máximo e a concentração de lactato no sangue. O comportamento do gráfico seria esse. Repare que existe um momento ali em que ocorre uma inflexão. E eu vou colocar os valores, porque os valores vão me favorecer no entendimento dos parâmetros que eu quero discutir. Repare que em intensidade do esforço eu tenho 25, 50, 75 e 100% do VO2 máximo. O VO2 máximo, no geral, a gente obtém fazendo um teste de esforço. O teste de esforço ele é um teste escalonado em que você vai aumentando a intensidade do exercício até que você alcance o valor máximo. Então vamos supor que eu tenha feito um teste de esteira e que o indivíduo testado conseguiu chegar numa velocidade de 28 km por hora, seria a variável avaliada. 28 km por hora seria o esforço máximo. Então eu posso estabelecer um protocolo de treino que envolva 50% do VO2 máximo, do valor máximo alcançado para o VO2. O VO2 é a quantidade de oxigênio que foi consumido durante aquela atividade. 50% do VO2 máximo, nesse caso, seria 14 km por hora. Então eu programo a esteira km por hora e coloco o sujeito para correr nessa intensidade. Então a gente está vendo a intensidade do esforço em função do VO2 máximo, num teste de esforço máximo, onde houve um consumo máximo de oxigênio e a concentração de lactato no sangue. 2 milimolar é o valor padrão, é aquilo que a gente encontra num indivíduo em repouso. 2 milimolar deriva do metabolismo das hemácias. As hemácias não têm mitocôndrias, então elas fazem fermentação lática. Então o tempo todo eu vou acrescentar lactato no plasma. 2 milimolar é proveniente do metabolismo dessas hemácias, desses eritrócitos. A partir de 4 milimolar eu começo a ter acúmulo de lactato no plasma.
a gente começa a ter um quadro de acidose, uma leve acidose determinada pela produção do lactato. E o ponto de inflexão da minha curva é o que nós chamamos de limiar do lactato. É quando eu começo a ter um valor que excede 2 milimolar. Repare que esse sujeito, ele começou a definir o limiar para o lactato em 50% da intensidade máxima do esforço. Ele ainda está trabalhando com intensidade moderada e já já você vai saber o porquê. Existem alguns fatores que estão relacionados a esse limiar do lactato. Um deles seria a redução da oxigenação tecidual. Se eu diminuir a oxigenação tecidual, eu saio da via aeróbia e entro em fermentação lática. E aí eu começo a produzir lactato, definindo a inflexão da curva. Pode ser também por uma limitação da via glicolítica. A gente sabe que à medida que a intensidade do esforço aumenta, a demanda energética é maior. Então a velocidade da glicólise também aumenta para suprir com mais ATP aquela determinada atividade. O problema é que a velocidade da via glicolítica aumenta muito mais do que a velocidade dos ciclos greves. E aí se eu começo a ter um aumento desproporcional, o NAD precisa ser reoxidado rapidamente e a gente reoxida ele utilizando o piruvato. E aí a gente forma lactato. Essas reações vão ficar muito evidentes no nosso próximo encontro. Um outro fator seria um recrutamento das fibras de contração rápida. As fibras de contração rápida são fibras que investem em potência muscular. São fibras exigidas exatamente nesse exercício de alta intensidade e curta duração. Nelas, há predomínio de metabolismo lático, de fermentação lática. Ou um outro fator seria uma limitação da remoção do lactato. O fígado não está conseguindo extrair o lactato do plasma para a síntese da glicose, na gliconeogênese, ou o coração não está conseguindo utilizar o lactato de forma tão intensa assim para a obtenção de ATP a partir dele. Então existem fatores que estão diretamente relacionados com essa inflexão da curva. Ela aumenta rapidamente, eu começo a ter um aumento do lactato, ou porque houve uma redução da oxigenação tecidual, eu começo a aumentar o lactato porque houve uma limitação da via glicolítica, começo a aumentar a concentração de lactato no plasma porque eu recrutei fibras de contração rápida para aquela atividade, comecei a aumentar a concentração de lactato em função de existir uma limitação no que diz respeito à remoção. Agora um detalhe interessante, esse sujeito ele é um sujeito sedentário. Essa curva representa a curva de um sujeito sedentário. A curva de um sujeito treinado ela é um pouco diferente disso. Ela segue esse comportamento. Repara que o limiar do lactato ele vai gerar próximo de 75% da intensidade máxima, configurando a ideia de que efetivamente a fermentação lática ela vai ser recrutada no momento em que eu aumentar a intensidade do esforço. E isso acontece por um simples motivo. O sujeito que é treinado, ele apresenta uma maior vascularização da fibra muscular. Então o aporte de oxigênio vai ser maior. Se eu não tenho uma limitação na oxigenação tecidual, eu me mantenho na via aeróbia por mais tempo. Além disso, as fibras musculares do sujeito treinado apresentam um número maior de mitocôndrias e apresentam mitocôndrias que apresentam uma maior atividade, porque têm uma maior concentração de enzimas respiratórias. Então, dificilmente esse cara entra em fermentação lática em baixa intensidade do esforço. Ele realmente vai entrar em fermentação lática quando a intensidade do esforço for muito maior. Por fim, a gente pode discutir as vias que determinam energia a longo prazo. Essa é a via que nós chamamos de via aeróbia. Ela é utilizada em exercícios de baixa intensidade a intensidade moderada e que apresentam uma longa duração. Aí a gente já está falando de corridas de 1.000 metros para cima, especificamente, inclusive, uma maratona. É onde eu vou recrutar de forma bastante extrema, né? Eu utilizei um exemplo bastante extremo para a gente entender quando que a via aeróbia é recrutada. Mais uma vez eu vou te explicar isso utilizando um gráfico. O gráfico mostra o tempo e o consumo de oxigênio ao longo do tempo. Lembrando que o consumo de oxigênio caracteriza o metabolismo aeróbio. Repare que existe um metabolismo de repouso. Todos nós apresentamos o consumo metabólico, um consumo de oxigênio, uma determinada quantidade de oxigênio é consumida durante o repouso. E existe uma determinada quantidade de oxigênio que vai ser consumida para a gente executar aquela atividade. A questão toda é que quando eu começo o exercício e vou até o final, esse é o comportamento da curva. Do início até o fim, eu tenho um comportamento de uma hiperbolizinha, né? Repare que esse setor que eu coloquei com a letra A, ele mostra para a gente o déficit de oxigênio estabelecido. Entre o início e o fim,
entre o metabolismo de repouso e o meu metabolismo máximo, digamos assim, a capacidade máxima respiratória, existe um déficit de oxigênio. Isso vai ser suprido pelos estoques de ATP e fosfocreatina, que são limitados, mas que são suficientes para me manter em atividade durante esse determinado período. Um outro detalhe interessante é que quando eu paro a minha atividade física, eu não vou sair do consumo necessário para a atividade para o metabolismo basal. Não. Esse é o comportamento da minha curva. Eu tenho um decréscimo progressivo do fim do exercício até o final da recuperação. Repare que após eu finalizar a minha atividade, ainda existe um consumo de oxigênio pós-exercício. A gente chama isso de EPOC. É uma sigla, obviamente, derivada dessa frase em inglês, né? Desse termo em inglês. É o consumo de oxigênio no pós-exercício. Repare então que, quanto maior for a minha intensidade do esforço, maior será o meu EPOC. Mais longa será essa minha curva. Agora, se o exercício não demandou por tanto esforço assim, essa minha curva, ao invés de decair de forma mais longínqua, ela decai de forma mais rápida. Então, a intensidade do esforço está diretamente relacionada com o consumo de oxigênio pós-exercício. E aí eu já te dou uma dica. Se a tua questão é a atividade física para o controle do peso corporal, o ideal é que você faça uma atividade física de altíssima intensidade, mesmo que ela tenha uma curta duração, porque quanto maior for a intensidade do esforço, maior será o EPOC. O que eu quero dizer é que você não emagrece somente durante a atividade, você emagrece também nessa fase de recuperação. Exercícios que têm alta intensidade intervalada, os exercícios que seguem um protocolo chamado de HIIT, de High Intensity Interval Training, esses exercícios eles são ótimos para aumentar o consumo calórico, porque eles aumentam muito o EPOC. Significa dizer então que o déficit de oxigênio, como eu havia dito, a gente utiliza os estoques de ATP e fosfocreatina para supri-los e existem alguns fatores determinantes para o EPOC. O consumo de oxigênio pós-exercício ele pode ser muito alto para que a gente possa ressintetizar o ATP e os estoques de fosfocreatina. Pode ser muito alto porque para a gente ressintetizar a glicose pela via gliconeogênica, uma tentativa de manter a glicemia constante, e para restabelecer os níveis de glicogênio, caso a gente faça uma refeição após a atividade. Eu preciso do oxigênio para oxidar todo esse lactato que foi produzido e despejado no plasma sanguíneo. Eu preciso também para restabelecer a oxigenação do sangue, dos fluidos teciduais e da mioglobina. Eu tenho um consumo de oxigênio que é determinado caso exista a ativação dos mecanismos de dissipação de calor quando eu tenho um aumento da temperatura central. Eu também tenho um aumento do consumo de oxigênio pós-exercício porque eu secretei vários hormônios que aumentaram muito a minha taxa metabólica. E esses hormônios ainda vão estar em alta. T3, T4, o próprio GH. São hormônios, a adrenalina, a epinefrina, são hormônios que vão estar em alta, que vão elevar a taxa metabólica do meu corpo. O consumo de oxigênio pós-exercício é maior porque eu também tenho um aumento da atividade cardiorrespiratória ao longo da atividade e assim que eu paro, até que diminua, eu tenho um consumo adicional. Espero que tenha ficado muito claro as 3 vias bioquímicas que são utilizadas para a obtenção de energia. Lembre sempre, energia imediata é a via dos fosfágenos, energia de curto prazo é a via do glicogênio lactato e energia de longo prazo é a via aeróbia. Nesse momento a gente finaliza o nosso segundo encontro. Espero que essa aula tenha sido importante na compreensão do tema. Um beijo, até a próxima!